muito boa noite a todos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco para mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que é motivo de tanto orgulho para todos nós. É tão importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma das minhas obras preferidas, juntamente, claro, com o Livro dos Espíritos, mas é uma obra que traz muito conforto para o nosso coração, muitos ensinamentos preciosos, ensinamentos que de fato vão fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada, vão nos ajudar a encontrar o caminho mais fácil para a nossa evolução, para que a gente possa vencer nessa encarnação, não é, meus amigos? E hoje nós vamos tratar, dando continuidade ao estudo do capítulo 25, Buscai e Achareis. Hoje nós vamos tratar dos itens de 9 a 11, cujo subtítulo é Não vos afadigueis pela posse do ouro. É assim, alguma das traduções vem como não vos canseis pela posse do ouro, ou não vos inquieteis pela posse do ouro. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu falo bastante, então hoje, sem mais delongas, eu já vou passar para a leitura. Eu gosto sempre de fazer leitura, embora às vezes seja um pouquinho cansativo. É importante ver como é que Kardec tratou do tema. Ninguém melhor que Kardec para nos ensinar, para que a gente possa ter contato, né, com os ensinamentos de Kardec. Então, vamos fazer a leitura. Eu vou compartilhar a tela, vocês esperem só um pouquinho. Aliás, eu tenho sempre um probleminha aqui com compartilhar a tela. Já chegou oportunidade em que eu perdi a gravação, tive que fazer tudo de novo por conta disso. Mas vamos lá, que hoje vai dar tudo certo. Acho que eu já estou compartilhando a tela. Vocês vão acompanhar comigo então a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes desta casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Agora começam os comentários de Kardec. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou, pela primeira vez, anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis.
quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência, de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. E é isto, o nosso texto de hoje. Vamos parar, então, de compartilhar. É um tema bastante interessante, né? Nós precisamos lembrar em que capítulo ele se encontra para a gente poder fazer, porque ele dá aso a diversas, inúmeras reflexões. Mas nós vamos tentar, claro que ainda que a gente possa fazer outras reflexões, mas fazer esse link dele com o capítulo, que é o capítulo Buscar e Achareis, certo? Então nós temos que lembrar que ele está relacionado com isso. Mas antes de mais nada, vamos nos localizar, né? Quando é que Jesus disse essas frases? Quando é que ele teve essa conversa com os apóstolos? Isso aconteceu, né, como diz ali o próprio texto, Kardec falou, na época em que Jesus recomendou que os discípulos fossem pregar a boa nova. Né? Foi a época que eles foram mandados, os apóstolos foram mandados por Jesus para começar a pregar o evangelho. E vamos só para a gente ficar ainda um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a lição, eu vou ler um pouquinho dos versículos, né? Um pouquinho a mais do que tem ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim a gente consegue ter uma apreensão maior daquilo que estava acontecendo. Eu não vou ler inteiro o capítulo 10 de Mateus, mas alguns versículos, um pouquinho mais de versículos do que tem ali. Então, olha, primeiro, né, eles relatam aqui quem eram os 12 discípulos, essa parte eu vou pular, quem eram todos os 12, e depois diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Um pouquinho só mais, um pouquinho mais alargado, né? E vejo que também tem uma tradução diferente. Nós vamos ter muitas traduções. Ali está um pouquinho diferente daquilo que eu li no tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. E até é bom, porque a gente tem contato com outras palavras, aumenta um pouquinho a nossa compreensão sobre o tema. Então vejam, Jesus estava preparando os seus discípulos para o serviço. Ele estava dando as orientações aos seus apóstolos. Orientações de como sair e começar o trabalho. Começar o trabalho de divulgação da Boa Nova,
o trabalho caritativo, né? O limpar as feridas, curar leprosos, enfim, diversas orientações que são as orientações que são válidas para nós, hoje, nos dias de hoje. Todos nós estamos aqui no mundo para servir, nós sabemos disso. Nós somos os trabalhadores da última hora. Jesus conta conosco para essa empreitada de também divulgar seu evangelho ainda nos dias de hoje, que ainda se faz muito necessário nessa fase de transição planetária, em que há tanto sofrimento, tanta dor, tantas pessoas tendo talvez uma última chance de permanecer no orbe, de, quem sabe, né, nós podemos ser os agentes daquela última esperança de alguns espíritos de terem contato ainda nesta encarnação com uma doutrina tão consoladora que pode ser o divisor de águas na evolução desse espírito e pode fazer com que ele, de fato, tenha um cabedal de informações que faça com que eles tenham vontade e disposição de mudar inúmeros hábitos, de mudar várias concepções e, quem sabe, ainda ter a chance de permanecer num planeta regenerado, né? Não ser um daqueles espíritos que vai ser encaminhado para um planeta mais primitivo. Então, nós podemos ser agentes transformadores. É um momento que é crítico no nosso planeta. Então, é mais do que nunca. Nos é pedido esse serviço, que a gente faça esse serviço, né? De auxiliar o próximo, não só para, claro, como esse ponto que eu estou trazendo de auxiliar o próximo, mas ainda mais para auxiliar a nós próprios, porque nós ainda somos necessitados, nós precisamos aprender. Eu gosto muito desse estudo, eu já cansei de falar, porque me obriga, eu tenho que estudar. Eu sou a primeira pessoa que ouço, que travo contato aqui com a lição, com o ensinamento de Kardec e dos espíritos, né? Porque temos muitas instruções de espíritos no Evangelho. Então, eu sou beneficiada. Quando a gente faz a caridade, a gente também é beneficiado. Nós somos os primeiros beneficiados de tudo. Todo bem que a gente faz é algo que acalma nosso coração, nos traz paz, nos ajuda a saldar dívidas pretéritas, nos faz, quem sabe, sermos merecedores de termos o nosso futuro com menos provas e expiações, né? Quantas histórias nós temos de expiações abrandadas, porque aquele que merecia, que iria precisar passar pela prova, pela expiação, estava trabalhando no bem, né? A justiça divina funciona assim. Quando nós nos transformamos, às vezes a dor passa a ser desnecessária. Então, a primeira pessoa que a gente auxilia quando a gente ajuda alguém somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, essas orientações de Jesus são hoje dirigidas a nós, que nós saiamos e preguemos. Vamos sair e pregar o Evangelho, vamos ajudar aos enfermos, vamos lavar as feridas, vamos cuidar de quem tem necessidades materiais também, se for possível para nós. Vamos fazer a nossa parte no mundo. São orientações que nós também precisamos seguir. Então, vamos ver quais foram essas orientações que Jesus deu para os apóstolos, porque se nós precisamos desempenhar esse mesmo serviço, essas orientações vão ser importantes para nós também. Aí Kardec já deixa claro que tem um sentido ali material que é próprio para a época, então a gente não vai poder levar a ferro e fogo as orientações, porque algumas não cabem mais nos dias atuais, né? Porque na época Jesus disse aos apóstolos que saíssem sem provisões, não levassem nada com eles. Ó, não levem, deixa eu ver como é que tá. Não levem ouro, prata, moedas, nem em vossos bolsos, não levem saco de viagem, calçados, cajados, não levem nada. Hoje não seria possível.
né? Nós ficaríamos mendigando. Não há mais esse costume de se acolher dessa maneira, né? Os viajantes. Não há. Não tem nem como nós chegarmos a outro ponto se a gente, hoje em dia, se a gente não tiver um meio de transporte, se a gente não tiver como custear isso, um lugar, uma hospedagem, enfim. É claro que não é necessário que a gente viaje, mas hoje em dia também temos os benefícios, né? Tem os bônus. Hoje em dia a gente alcança as pessoas no outro lado do planeta, só utilizando isso aqui, ó, né? Ou este e-mail pelo qual nós estamos conversando hoje. Nós estamos conversando por um meio de comunicação. Então, vejo como, em algum aspecto, se tornou mais fácil. Nós não precisamos ficar hospedados na casa de ninguém. As pessoas abrem suas portas assim, online, né? Nós conseguimos adentrar nas casas. Eu estou entrando na casa de quantas pessoas agora? Todos aqueles que, evidentemente, têm interesse de abrir suas portas, não é? Como naquela época também não foram todos. Jesus os precaveu os apóstolos que não seriam todos que estariam ali dispostos a ouvi-los e a hospedá-los. Aqui, hoje em dia, é a mesma coisa, né? Mas então, Kardec deixa claro que não é para a gente se atentar tanto para essa questão, né, é, específica da época da orientação de Jesus, mas tirar o espírito da letra. Né? Por que, que ele disse tudo aquilo naquela época? E porque aí a gente entendendo o porquê ele disse aquilo, aí a gente pode saber como é que isso se aplica para a gente hoje. Né? Então ele disse para que eles não levassem nada, num primeiro momento, para que eles confiassem na providência divina, né? Para que eles confiassem na providência divina e também para que eles próprios estivessem protegidos, porque alguém que não leva nada consigo não é assim tão visado por bandidos ou não despertaria interesse. Aqueles que os ouvissem ou que os hospedassem seriam porque tinham realmente a intenção boas intenções, né? Boas intenções, intenção de auxiliar, a verdadeira caridade, ou o verdadeiro interesse em aprender, em ouvir as novas lições, seriam corações mais abertos, corações em que a semente, certamente lançada, iria frutificar com mais facilidade, né? Então, nós precisamos também usar essas orientações dos dias atuais. Quais será que seriam as orientações para os dias atuais? Não seria certamente, como já adiantamos, que não levássemos nenhuma provisão. Mas para os trabalhos que nós temos que desenvolver hoje, por vezes nós fazemos muitas exigências, e que não são, às vezes, tão necessárias quanto a gente imagina. A gente, às vezes, fica inquieto pela posse do ouro, pela posse da parte material da questão para desenvolver um trabalho, quando, na verdade, essa questão talvez devesse ser relegada ao segundo plano. E a gente coloca como a primeira necessidade, a primeira exigência da realização do trabalho. Como é que eu vou fazer a caridade se eu não tenho bens materiais? Como é que eu vou ajudar se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou começar um trabalho de evangelização se eu não tenho um lugar físico para receber as pessoas? Como que eu vou fazer se eu não tenho um cabedal de informações suficiente para transmitir essas informações? E a gente às vezes está usando muletas, né? Desculpas para não começar um trabalho, para não começar o serviço. A gente não quer ver, a gente acha que realmente precisa. Não, vou esperar, daqui a alguns anos eu vou ter tal coisa, eu vou juntar primeiro dinheiro para daí começar. Eu vou estudar todos os livros da codificação, eu vou fazer primeiro 6 meses de curso de como dar passe, eu vou frequentar tal lugar, vou ter contato com tal mestre, vou estudar por 2 anos. E a gente vai colocando embaraço para o início do trabalho, para a gente dar início à caminhada. E nós mesmos fazemos isso. E Jesus, o que diria para nós? Né? Claro que ele diria:
Comece, comece, tenha boa vontade, saia e vá fazer. Nós precisamos, é urgente. A gente precisa de qualquer pessoa. Venha como está, que eu te farei um vaso novo, não é? E venha como está, que eu te preparo. O serviço chegando é porque o trabalhador está pronto. Se tem serviço para fazer, o trabalhador é porque o trabalhador está pronto. Então, próprio trabalho vai nos ajudando, vai nos auxiliando, vai nos ensinando. Quem nunca começa, não aprende nunca. É, a gente vê isso. Quem está completamente preparado para começar uma profissão assim que sai da faculdade? Nós vamos ter dificuldade, nós vamos aprender pelo caminho. É no caminho que a gente vai se tornando preparado, que a gente vai nos aperfeiçoando. Não adianta a gente querer estar já totalmente pronto para daí começar, ou para ter todos os recursos materiais, o lugar perfeito para receber as pessoas. Não é assim que funciona. Senão a gente corre o risco de não começar nunca, de não começar nunca. Nós estamos falando agora a respeito do serviço no bem, né? Do trabalho dos trabalhadores da última hora aqui, desse serviço que Jesus está pedindo que nós auxiliemos, mas nós podemos usar essa mesma interpretação para todos os nossos outros objetivos. A gente coloca empecilhos e não realiza nada. Às vezes, mudar de um emprego, está todo mundo planejando isso, deseja muito mudar de emprego, mas coloca diversos empecilhos. Mas e se? Mas e daí? Se eu não conseguir o outro? E se esse dali não der certo? E se aquilo lá for pior? E se eu não me adaptar? E se eu não começar? Vou juntar primeiro dinheiro. Não, primeiro, e está infeliz, está infeliz e não começa nunca, né? Ou vou começar um curso, mas primeiro eu vou precisar, né, resolver os problemas ali na minha família. Eu não sei, eu vou ter que conseguir um financiamento, eu vou ter que... E às vezes a gente não começa nunca. Então, para diversos objetivos, a gente pode pensar nisso, né? Eu quero mudar de país, eu quero mudar. E a gente vai colocando dificuldades, dificuldades, e não começa nunca, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de fé, de acreditar na providência divina. E era essa a orientação principal de Jesus para os apóstolos que estavam indo ali pregar a Boa Nova e começar, né, a implementar mesmo na terra esse novo reino de caridade, de amorosidade, ensinar tudo isso, ensinar não só transmitindo através da fala, da pregação, mas e principalmente através dos exemplos. Né? Foi isso que Jesus falou: vamos exemplificar, expulsem demônios, lavem, né, as feridas. E é isso e que ele quis dizer com tudo isso. Confie na providência. Por quê? Mas tem um porquê, tem uma condição aí nesse meio do caminho. Olha, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Então é aquele que trabalha, não é aquele que está só planejando. Não é aquele que não sai do sofá, aquele que está com medo e não começa nada, não é? Tem que ser corajoso. No mundo a gente precisa ser um pouco mais corajoso, um pouco mais audacioso. A gente precisa começar as coisas, colocar em prática, correr mais riscos em algumas circunstâncias. Claro que, né, estou falando de modo assim, não estou falando de um risco para a incolumidade física de ninguém, risco para a vida de ninguém, mas alguns riscos de, se a gente realmente deseja algo, se a gente tem alguns objetivos, a gente precisa correr certo risco, não é? Isso está até no livro dos Espíritos, né? O que falta aos bons é a audácia dos maus. Nós somos muito tímidos. Então, nós precisamos ser mais audaciosos, começar as coisas com o que a gente tem, ser mais criativo. Para começar, depois que a gente começa as coisas, se tem a aprovação de Deus, né? Claro que se o trabalho for bom, se o nosso objetivo é bom, bom para a sociedade ou bom para nós mesmos, porque, por que não? Para nós mesmos. Aquilo que é bom para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para a nossa família, também vai receber as bênçãos de Deus.
vai receber as bênçãos de Deus. E ele vendo que a gente tem boa vontade, aquilo que a gente já constrói na mente, que a gente já está otimista e já está com aqueles planos, né, idealizados, fazendo até figuras mentais por todo lugar, aquilo se concretiza quando a gente começa a despender nossas energias para a realização dos nossos objetivos, né? Os anjos dizem amém, não é assim que se fala, mas a gente tem que começar. De algum ponto, nós precisamos começar. Então, tem isso, é aquele que trabalha que merece ser sustentado. Quem trabalha merece os recursos necessários. Nós temos tantos exemplos disso, tantos exemplos. Olha, eu gosto de citar os exemplos, estão não só inspiradores, né? São maravilhosos, aquecem nosso coração, mas que são muito educativos também, né? Para a gente ver que as coisas que não é só no campo da teoria, na prática isso se aplica também. Vamos ver alguns exemplos disso, daqueles que meteram as caras e sem ter como começar, desenvolveram trabalhos maravilhosos. Nós temos inúmeros exemplos. Eu vou começar com um que eu amo, né? É nada mais, nada menos que Chico Xavier. Então, eu sempre com os meus livrinhos aqui, gente. Então, eu vou consultar meus livrinhos, vou trazer para vocês aqui coisinhas fresquinhas. Esse livro eu amo, As Vidas de Chico Xavier. E dois exemplos eu estou tirando deste livro. Então, o primeiro deles é o próprio Chico Xavier, né? Acho que todos conhecem bastante a história de Chico Xavier. E sabemos, né, que Chico Xavier teve lá um encontro com Emmanuel, né, na beira ali de uma nascente, um riacho, e ele então foi convidado para o trabalho na mediunidade. E aí, quando ele foi convidado para o trabalho na mediunidade, foi aquela conversa que todos nós conhecemos, né? Que Emmanuel pergunta para ele: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Aí Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí, olha o que Emmanuel falou: você não será desamparado. Mas para isso é preciso, ó, tinha obrigações também. Trabalhe, estude e se esforce no bem. Aí Chico pergunta: o senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel diz para ele: perfeitamente, desde que respeite os três pontos básicos para o serviço. E as respostas todos nós sabemos, né? Os três pontos básicos são disciplina, disciplina e disciplina. Chico concordou. E aí, então, Emmanuel disse a ele: temos algo a realizar. 30 livros para começar. Chico levou um susto. Levou um susto. Como iria comprar tinta e papel? Olha a nossa cabeça dos recursos materiais. Como iria comprar tinta e papel? Quem pagaria a publicação de tantos títulos? O salário de caixeiro no armazém de Felizardo mal dava para as despesas da casa. Os 13.000 réis mensais eram gastos com 14 irmãos. Seu pai era apenas um vendedor de bilhetes na loteria. Chico até perguntou: papai vai tirar sorte grande? Será que papai vai ganhar na loteria? E é claro que a mãe disse: não, nada disso. A sorte grande mesmo é o trabalho com fé em Deus. Providência. Os livros chegarão por caminhos inesperados. E não foi o que aconteceu? Foi mais de 450 livros publicados. A última vez que eu li, a informação dizia que já chegava a 508 livros. Para quem não sabia nem como é que ia ter papel, né? Naquela cabecinha. Imagina se tivesse ficado preso nessa informação. E foi pouquíssimo tempo para sair o primeiro livro, depois dessa conversa, né? Depois do encontro no açude, ó, poucos meses após o encontro no açude, chegou às livrarias, primeiro título da série de 30 livros, Parnaso de Além-Túmulo. E esses 30 livros se tornaram mais de 300, mais de 400, mais de 500 livros. Que trabalho, não é? Chico, todos sabemos também,
Por muito tempo ele pregou dentro do centro espírita que só vem para ninguém. Quer dizer, ninguém não, né? Que Emmanuel explicou. Ele até falou: o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Não tem ninguém. Melhor fechar as portas, não tem ninguém. E ele ia saindo. Quando Emmanuel falou: não pode voltar, nós temos uma assembleia inteira de irmãos aqui desencarnados, de espíritos desencarnados. E ele ficou lá, né? Com a disciplina, pregando apenas para desencarnados. Por quanto tempo? Quantos de nós iria continuar no serviço nessas condições? Né? Quantos de nós falar, isso aí não vai dar certo, isso aí não deu, já ninguém está interessado nisso, vou parar. É assim que nós fazemos, mas não é isso que foi a orientação de Cristo. Confie na providência, prossiga lutando pelos seus objetivos, né? Que mais que nós temos de exemplo? Nós temos exemplo de Divaldo Pereira Franco. Como é que ele começou aquela mansão do caminho? Não sei se alguém já foi, eu já estive lá pessoalmente para conhecer. É uma imensidão. Para alguém pobre também, pobre como Chico, funcionário público, não tinha nada, não tinha nem de onde começar. Ele já via, ele já antevia que ele tinha uma missão, ele já queria realizar tudo aquilo, mas não tinha nenhum tijolo. Aquilo se transformou, assim, é uma obra gigantesca. Tem estudo profissionalizante, tem creche, tem local ali para parto. Parece que ele foi desativado agora recentemente por falta de procura, mas tem ali, né, atendimento médico, tem estudos profissionalizantes. É imenso, auxiliou todo um bairro ali de Salvador, muito carente, muitas pessoas. Quantos ele adotou, quantos ele educou dentro daquela instituição? É uma obra maravilhosa. Se pensasse, não tem nem começar, não tem um tijolo, não tinha saído nada, nada. Aí nós temos aqui uma outra história deste livro, maravilhosa, que é a história, então, de Aparecida Conceição Ferreira. É uma história linda. Ela era enfermeira do setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia, em Pedro Leopoldo. Aliás, não sei se era em Pedro Leopoldo, ela que fala não, que ela, depois que ela deu os primeiros passos em direção a Pedro Leopoldo. Eu acho, até, eu não vou me arriscar a dizer de onde ela iniciou, de onde era, porque eu creio até que foi, porque quando eu fui visitar Sacramento e visitar Uberaba, nós tivemos ali contato entre dessa região, tá? E então conta aqui, ó, que em 8 de outubro de 1958, Aparecida abandonou o emprego para acompanhar 12 vítimas de pênfigo foliáceo, é uma doença, né, que era conhecida como fogo selvagem, com os corpos cobertos de bolhas, muitas delas transformadas em crostas. Elas receberam alta do hospital sem qualquer perspectiva de cura. A direção considerou o tratamento longo e caro demais. A enfermeira, inconformada, pediu demissão e saiu pelas ruas da cidade em busca de abrigo para as vítimas da doença inexplicável. Febris, algumas com os pés descalços, elas deixaram um rastro de sangue pelas calçadas e terminaram a Via Crucis sem ter onde ficar. Ela saiu com 12 pessoas, 12 enfermos pelas ruas, sem saber onde ia colocar. Não conseguiu lugar. E a Aparecida levou as 12 pessoas para a própria casa. Na época, a doença era considerada contagiosa. Os vizinhos ficaram apavorados, a família também. Seu marido e os filhos deram o ultimato, ou eles ou nós. Ela escolheu eles. Os doentes ficaram na casa 4 dias, até alguém comovido alugar um barracão a 2 quadras de distância. A temporada no novo endereço durou o mesmo período. 4 dias depois, a prefeitura cedeu um pavilhão no asilo São Vicente de Paulo para os enfermos. Eles poderiam ficar ali durante 10 dias até conseguirem novo emprego. Mas os 10 dias se prolongaram por 10 anos.
e desde a primeira noite a Aparecida passou a morar com as vítimas do fogo selvagem. Olha que história mais linda. Veja se isso aqui não é coragem. Abandonou o emprego, saiu com 12 pessoas sem ter onde colocar. E as coisas foram acontecendo. Ela conseguiu, depois de, né, mais de 10 anos, ela ainda teve o sonho, vou construir um hospital. E não foi com facilidade, foi com muita dificuldade. Muita dificuldade. Ó. Ela começou com 12, em 1960 já eram 187 doentes. Em 1961, o número subiu para 363. O pavilhão de São Vicente de Paulo ficou pequeno demais. Por isso que ela pôs uma ideia fixa, vou construir um hospital. E em 1964 ela conseguiu. Ela conseguiu, ela foi pedir dinheiro, ela teve tijolos, comprou tijolos, tijolos foram roubados, ela teve que pedir dinheiro de novo, ela foi presa por tudo. Ó, foi presa lá embaixo do viaduto do Chá, por mendigar em nome de entidade fictícia, até provar que focinho de porco não era tomada. Ficou presa por alguns dias, até que mandaram cartas da prefeitura, Câmara de Vereadores, juiz e delegado de Uberaba lá, descobrimos de onde é, Uberaba. E ela acabou construindo o Hospital do Pênfigo, que, aliás, depois tornou-se não só Hospital do Pênfigo, mas também lar de caridade. Passou a receber não só vítimas do fogo selvagem, mas também atender desamparados em geral. Olha que história. Precisou de alguém com coragem. Alguém que falou: não, vou começar do jeito que tem, com o que tem, do jeito que der, e depois a gente se vira. Teve épocas que diz ali, ó, ela tinha que, como ela só tinha uma muda de roupa para cada um e uma roupa de cama para cada um, ela tinha que dar banho neles e deixá-los nus, de pé, porque não tinha onde deitar, para que ela pudesse lavar a roupa de cama, lavar a roupa, a peça de roupa, e aquilo secar para daí colocar de novo. Foi Chico Xavier quem doou 2 conjuntos para cada um, conseguiu essa doação. Então, ela passou por momentos de muita dificuldade, né? Mas insistiu, insistiu. Esses são os verdadeiros vitoriosos. E Deus ajuda, a providência ajuda aquele que está trabalhando, né? Ajuda, ajuda sim. Então, e teríamos inúmeros outros exemplos, às vezes algum exemplo mais perto de nós, né? A Casa Espírita, onde eu trabalho, aqui em Pindamonhangaba, né? A Casa Espírita Eurípides Barçanu, quando começou dentro da casa do seu Antônio Pedro e da Fátima. Era, né, uma casinha, a gente chama até hoje de casinha, embora não seja mais nem no mesmo imóvel, que era um imóvel menorzinho. Já conseguiu mudar para outro lugar, enfim, vive com dificuldades, mas está lá, quantos anos? Comemorou agora, parece que 21 anos, eu posso estar falando 21 ou 25 anos, eu acho que foram 21 anos. 21 anos de trabalho, né, que atende tantas pessoas, quantas famílias carentes, e, né, não só caridade com as famílias carentes, que são mais de 40 e poucas famílias atendidas, mas com a maior das caridades, que é a transmissão da mensagem de Jesus, né, do Evangelho redivivo, essa doutrina consoladora, ajudando tantos espíritos, né, daquilo que nós mais estamos necessitados, necessitados, que é o alimento para o espírito. Tenho certeza que todos vocês estão lembrando de algum outro exemplo, de alguém que começou assim, sem ter como, sem ter condições, simplesmente um sonho, falou, eu farei, mas doou suas energias, seus braços, para começar, confiando que a providência faria o resto. E é isso, existe uma frase que diz, né? Fé é você colocar o pé na certeza de que Deus vai colocar o chão. E é isso, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Ele não vai deixar a gente cair sem chão. Não vai. Mas precisa que você dê o passo. Precisa que você faça esse movimento, a marcha. Comece a marcha. Coloque o pé. É necessário, né? Mas não, nós vamos fazendo muitas exigências, né? Como eu disse, vamos.
para colocar nossos planos em ação. Uma hora é dinheiro, uma hora é voluntários, uma hora é compreensão, uma hora é estudo, uma hora é um pouco mais de tempo para preparar, vencer algum problema familiar, vencer algum problema pessoal, para daí começar. E a gente acaba que às vezes não começa nunca. E aí nós temos algumas histórias que são também para mostrar o oposto, né? Para mostrar o que acontece com aquele que, enfim, que vê esses problemas, que não confia na providência, que vai arranjando desculpas, né? Que usa muletas, e para não começar nunca. Às vezes, não sei se nem sempre está com más intenções realmente, mas enfim, é algo que nós temos que evitar. Então, também vou contar duas histórias para gente, do oposto da moeda, aqueles que colocaram todas essas exigências e que acabaram por não realizar, não realizar. Uma historinha é em forma de poesia, uma historinha bem bonitinha que chama-se A Pequena História de Joaquim. Curado em pequeno grupo pela bondade de um guia, fez-se mudado e contente o amigo Joaquim Faria. Negociante otimista, sempre afável, prazenteiro, promoveu servir aos pobres se Deus lhe desse dinheiro. O dinheiro desejado, em certa hora, o alcança. Era agora um homem rico através de enorme herança. Desencarnando um avô, deixara-lhe grandes rendas, apólices e seguros, minerações e fazendas. Falou Joaquim que ergueria o amparo aos necessitados, num lar de paz e conforto, em muitos metros quadrados. Parou nisso muito tempo, depois tornou-se notório que, em vez de lar, alçaria majestoso ambulatório. Montava esquemas e esquemas, dizia reter os pobres. Para assistência precisa a muitos enfermos pobres. Os janeiros se ajuntavam. Joaquim, com espalhafato, da ideia de ambulatório, passou para de orfanato. No entanto, tempos após, disse o grande Gabarola que não queria orfanato, queria uma linda escola. De plano em plano, Joaquim viveu e gozou em suma, caminhando em vida mansa, sem construir obra alguma. Desencarnado, por fim, dormiu e depois notou junto dele um anjo. Estavam a sós os dois. Joaquim pergunta: Anjo amigo, você sempre me acompanha. De certo, sabe meu nome ante a vida escura e estranha? Disse o anjo: Andei consigo dia a dia e mês a mês. Você é o Joaquim Faria, que faria, mas não fez. É um poema de Jair Presente, do livro de Francisco Cândido Xavier, livro Bazar da Vida. Assim, é uma poesia, né? Mas que dá bastante conta, né? Daqueles planos que a gente nunca coloca em prática e não realiza coisa alguma. Buscando o perfeito, buscando o perfeito, né? É começar antes feito do que perfeito. Antes feito que perfeito. E ele não fez coisa alguma. Aí a outra historinha, olha, vem do livro Cartas e Crônicas. Ai, que livro maravilhoso. Olha, quem tiver chance, eu amo. Cartas e Crônicas e Contos e Apólogos são os meus preferidos dessa coleção de Chico Xavier pelo espírito do irmão X ou Humberto de Campos, né? Em alguns vem colocado Humberto de Campos, nesse está irmão X, mas é Humberto de Campos. E a história está no capítulo 11, que chama-se Serviço e Tempo. É uma história mais longa, então não vou ler inteira essa história. Eu vou só trazer um apanhado da história. Né? Fala sobre a senhora Juversina Trajano. Ela era um prodígio de minudências. Aos quase 60 anos, ela reafirmava sua condição de missionária do Cristo no amparo à infância, com particularidades preciosas de informação. Espírita fervorosa, ela tinha conhecimento de que estava reencarnada para o desempenho de grande tarefa. Cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas. Antevia a obra imensa. Mentalizava-se rodeada de pequeninos a lhe rogarem ternura. Enternecia-se ao narrar as próprias recordações da sua vida espiritual, antes do berço, pois que ela lembrava-se desse tempo em que se via no plano espiritual, preparando a existência física
em que se reconhecia habilitada ao grande empreendimento. Ela se recordava de tudo, ela lembrava, ela tinha certeza, ela sabia qual era a missão dela. Quantos de nós sabemos? Ela tinha essa, talvez seja algo de bom, né? Eu interpreto como algo de bom. Imagina se a gente soubesse já qual era a nossa missão, fica mais fácil de realizar. E ela tinha, então, essa condição. Ela se revia-se na companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituições assistenciais de zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos desorientados e infelizes aos quais ela prestaria auxílio eficiente depois que se reinstalasse na Terra. Ela sempre estava explicando para os amigos isso tudo, né? De como ela se lembrava, lembrava até do instrutor que se chamava Irmão Ambrósio, que dizia assim, minha irmã, você renascerá na Terra com a missão de patrocinar crianças em abandono, ser a benfeitora maternal dos filhinhos da expiação e do sofrimento. Não lhe faltará recursos para situá-los no ambiente preciso. Você organizará para eles um lar regenerador. Volte à terra e trabalhe. Olha a orientação do irmão Ambrósio. Compreenda que para assegurar os alicerces da sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos nossos desorientados e enfermos, que tomarão depois de você o corpo carnal. Então, veja, a obrigação dela, a missão dela, era receber 80 espíritos que estavam ali em situação de imenso sofrimento, estavam sendo resgatados, última oportunidade, e ela ia ser o esteio para essas 80 espíritos. Ela queria guiar os passos desses 80 espíritos, auxiliando-os na sua recuperação, né, no seu caminho evolutivo, para que eles vencessem nessa oportunidade, que eles não caíssem novamente. Essa era a missão, e ela sabia da missão, ela lembrava de tudo, de todos os detalhes. E ela, então, com 32 anos, de fato, iniciou a construção de um lar para os menores, então. Este empreendimento foi lançado em terreno fértil, encontrou melhor acolhida, corações nobres haviam chegado, colocando nas mãos dela recursos imprescindíveis, facilidades, ofertas, dinheiro e cooperação. Ela teve tudo que era necessário para realizar essa obra. A providência ajudou, forneceu a ela tudo: recursos imprescindíveis, cooperação, dinheiro, facilidades. Em 5 anos, começou com 32, erguera-se o vasto domicílio, simples, sem penúria e confortável, sem excesso. Juversina toda vez se fizera exigente, e por isso, conquanto a casa se fosse digna e pronta, ela prosseguia descobrindo detalhes que considerava de especial importância. Nunca se sentia com bastante conforto para albergar as dezenas de crianças desventuradas que lhe batiam as portas. Depois do edifício acabado, ela quis aumentá-lo. Efetuados numerosos acréscimos, reclamou mais terras. Compradas as terras, decidiu formar pomares. Multiplicaram-se campanhas, projetos, apelos, doações, mas não ficou nisso. Resolveu modificar por várias vezes o sistema de água, iluminação, estrutura das paredes, os tetos, os pisos. Deliberou experimentar hortas, jardins, reformando-as insatisfeitas. Tudo que fazia, quando tudo fazia prever a inauguração, ela solicitou varandas e pérgolas, além de galpões, e caprichosas calçadas, e a obra não se alterava por dentro. Surgiam as novidades de fora. E 26 anos passaram na expectativa, nunca inaugurou. E, certa feita, ela estava na reunião mediúnica semanal, quando quem aparece? Irmão Ambrósio em pessoa, se comunica através de um dos médiuns. E ela começou a chorar, reconheceu a voz, chorou empolgada. E o mensageiro exortou ao cumprimento da promessa e explanou com elegância e beleza sobre as necessidades da infância no estágio de reencarnação terrestre. Ela escutou, escutou,
Percebendo que a palavra do instrutor tinha alguma advertência, ela indagou: Irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? Né? Eu, tipo, não estou fazendo aquilo que eu prometi? E aí, irmão Ambrósio diz a ela: Sim, minha irmã, você tem sido muito exata no programa traçado. Tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou sobre o espanto geral: 30 espíritos necessitados de recondução e assistência dos 80 que você se comprometeu a socorrer e reeducar são agora delinquentes de novo. 2 são obsidiados perigosos na via pública, 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias e os restantes 22 se encontram internados em diversas cadeias. Veja quanto, né, que pode ter de consequências a gente postergar o início do trabalho com necessidades que de fato não existem. Nós criamos muitas necessidades para a nossa vida, não só para o trabalho, no bem, mas para tudo, na nossa vida mesmo. Quantos de nós têm trabalhado, 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 porque eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso melhorar a casa nisso, eu preciso melhorar aquilo, eu tenho que deixar herança para meus filhos. E nisso a gente está perdendo outras coisas preciosas, a gente está perdendo a nossa saúde, a gente está perdendo o nosso o prazer, o bem-estar, a paz de espírito, nós estamos perdendo saúde, estamos fazendo coisas que nem são necessárias, porque aqueles que recebem muito, né, digo, para os nossos filhos, a gente não é para deixar tudo pronto dessa maneira, eles precisam fazer a parte deles. O mais importante é estar com eles, estar vivendo tempo com eles, estar doando o nosso tempo, nossa companhia, os nossos exemplos, criando cidadãos de bem, doando a eles exemplos bons, ensinando-os as lições do Cristo, o Evangelho. E às vezes a gente não está tendo tempo, está terceirizando a educação deles para trabalhar, trabalhar, trabalhar e fazer renda, né? Estamos nos inquietando pela posse do ouro e não pelo necessário, a gente está buscando o supérfluo. Nós estamos criando necessidades que na verdade não existem, porque é, a gente não se satisfaz com apenas o necessário. Se a gente se satisfizesse com pouco, a gente seria muito mais feliz. Mas a gente fica querendo muito, a gente fica querendo o supérfluo, aquilo que não é necessário. E com isso a gente traz tanta tristeza para a gente, tantas preocupações desnecessárias, tantas inquietações, não é? E na obra também. Então, no trabalho também, a gente está criando necessidades que não são necessárias, criando necessidades, porque não são necessidades, não é? E evitando de fazer aquilo que nos compete, aquilo que realmente é necessário. E vocês viram que eu falo muito, né? Já estou passando do meu tempo, vou passar rápido aqui, ó, para a segunda parte, porque eu acho que essa lição ela traz duas lições. Traz essa primeira, né, da gente confiar na providência, de fazer a nossa parte, a providência ajuda aquele que trabalha, então que a gente comece, né, tem que bater na porta para a porta se abrir, buscar para encontrar. Então a gente tem que começar o trabalho, para daí a gente ter o colher fruto do trabalho, para a gente receber aquilo que é necessário. Mas tem a segunda parte da lição, né, essa questão de se a gente entrar na cidade, na aldeia, e quando a gente entrar numa casa, né, que é o que diz ali a lição, e a casa não for digna, para a gente simplesmente, ó, eu desejei a paz, a pessoa não quis, a paz vai voltar comigo, a paz vai voltar comigo, e eu deixo a casa, deixo a poeira dos nossos pés e continuo minha trajetória. Então, essa parte da lição quer dizer para a gente não se importar se a gente não for compreendido na tarefa, no nosso trabalho, na execução do nosso serviço. Para a gente não permitir que os dissabores, os aborrecimentos, as contrariedades no caminho, para que a gente não deixe que eles atrapalhem, que a gente atingir os nossos objetivos, a nossa marcha. A gente tem que prosseguir em direção ao nosso objetivo ainda que alguns não entendam, ainda que a gente não atinja todos que a gente pretendia, né? Vão ter os como aconteceu com o Chico lá, que não tinha ninguém para ouvi-lo dentro do centro, e ele conseguiu, continuou pregando, continuou pregando. Então vai ter
Vão ter aqueles que não vão querer nos ouvir, tem aqueles que vão entender que o que a gente está fazendo. Quantos não querem assistir o dia de hoje, né? Claro que estou dando só como exemplo, tá, gente? Tem muitos outros oradores, muitas tarefas, tem gente que vai estar em outro lugar assistindo coisas. Mas é só um exemplo, né? Ah, alguém entrou que não tá legal, sai, tudo bem, para a gente não se melindrar, não ficar com aquele orgulho bobo, né? Não deixe que isso te abale. Ok, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, nós vamos atingir alguns e é o suficiente. Se a gente atingir uma pessoa, já está bom no mundo. A gente fez algo de bom, a gente mudou alguma coisa no nosso caminho. O importante é que por onde a gente passe, a gente faça alguma transformação, que a gente deixe o mundo um pouquinho melhor do que quando a gente entrou, que a gente tenha feito diferença para uma pessoa que seja. Esse que é o importante, e é essa a lição. Não é para sair, então, a palavra que eu tive dificuldade de ler, né? Que é anátema, mas o anatematizar é mais difícil de falar, né? Anátema é jogar, tipo, uma espécie de uma maldição, amaldiçoar a outra pessoa. Não é pra gente amaldiçoar ninguém, não é para querer o mal de quem não tá. Cada um tem seu caminho, respeita o caminho de cada um, as escolhas de cada um, né? Faça a sua parte e espera que o tempo, Deus façam a parte deles. A gente faz a nossa e deixa. Né? Jesus não lançou a semente há 2000 anos atrás, até agora não conseguiu colher tudo que plantou. Até hoje não conseguiu. Ainda não foi em todos os corações que a sua semente frutificou. Quem somos nós para querer um resultado melhor? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos estar sempre disponível para quem quer. Aquele que nos procura, estamos aqui, né? Vamos continuar oferecendo nosso suporte, nosso auxílio para todos. Quem quiser, a gente ajuda. Quem não quer, tudo bem também. Vai procurar seu caminho, vai ter o melhor. Vou desejar o melhor, que o caminho se abra, que ele encontre algo que fale mais de acordo com o seu coração, que seja em outra religião, em outra doutrina, que seja onde for. Cada um siga seu caminho, mas que encontre, que consiga ser alguém melhor, não na nossa maneira, mas na maneira dele. É o que ele diz sobre o Espiritismo aqui, a gente não vai aumentar a consciência de ninguém, Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Cada um continuou como quis. E ele deu a orientação. Seguiu quem quis. E a seu tempo. Ele disse a Públio Lentulus: está em seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Deixou ao querer dele. Ele sabia que uma hora ia seguir. Que nós estamos todos fadados ao sucesso, todos fadados à felicidade, à perfeição, né? À perfectibilidade possível, todos. Agora, quanto tempo a gente vai levar? Que caminho a gente vai fazer para percorrer? Cada um faz o seu, no seu tempo. Então, façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte, não deixemos que as contrariedades, as dificuldades nos aborreçam, nos desanimem. Vamos prosseguir. Quantos motivos para desanimar teve Chico Xavier? Quantos motivos para desanimar teve Aparecida, Divaldo? Mas eles não desanimaram. Tiveram processos na justiça, acusações, foram objeto de escárnio, né? O Chico foi parar até na revista sentado dentro de uma banheira. Enfim, diversos e inúmeros aborrecimentos, mas ninguém parou. Ninguém parou. Né? E no fim, a obra foi feita. Foi feita e nós temos que fazer o mesmo. Temos que fazer o mesmo. Então, agora, finalizando mesmo, vou ler o último está aqui no livro, última mensagem, no livro de Evangelho por Emmanuel. Então, ele faz um comentário, traz diversos comentários, né? Comentários que estão em outros livros, mas ele acaba juntando todos os comentários sobre o mesmo tema neste livro. Então, é um comentário sobre uma das passagens ali de Mateus, Mateus capítulo 10 versículo 14, que é a parte que diz: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O título é Sacudir o pó. E Emmanuel vem explicar que isso quis dizer, né? Porque às vezes fica difícil para a gente, parece que está amaldiçoando, né? E não é, ó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia
ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, em vez de nos conduzir à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não percebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, que é a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. É um convite, né, ao trabalho, para que nós tenhamos sempre bom ânimo e prossigamos, porque tem muito trabalho, muito trabalho. A seara é muito grande, nós somos muito poucos. Então, que a gente faça cada um a sua parte, que cada um, né, com aquilo que tem, com os recursos que tem. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo. Se eu não tenho papel, eu tenho a palavra. Se eu não tenho as mãos, eu tenho os pés. Se eu não tenho saúde, eu mentalizo. Com aquilo que nós tem, que a gente tem, com o que nós temos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Vamos doar o melhor de nós, não é, no serviço do que o Cristo tem nos confiado há tanto tempo. É isso, meus irmãos. Espero que todos tenham conseguido entender um pouquinho mais da lição, né? Espero que eu tenha conseguido, eu também, de minha parte, tenha entendido bem a lição, tenha conseguido transmitir, e que todos nós possamos sair daqui hoje com um pouquinho mais de conhecimento, que a gente tenha aprendido um pouquinho com essa lição tão linda que Kardec nos presenteou, e que a gente possa fazer, né, com que essa lição, de fato, nos coloque em atividade, que a gente possa começar, né, tudo aquilo que a gente se propõe, que a gente põe em prática, que a gente arregaça as mangas e se coloque a trabalhar. E que isso comece já, hoje, saindo daqui à noite. Já manda uma mensagem de luz, de paz, de amor para alguém, né? E em todos os dias, no nosso convívio diário, no convívio com a família, que a gente possa sempre estar somando, que a gente possa ter sempre palavras boas, que a gente possa transmitir o que a gente aprendeu aqui hoje para alguém, o próximo que venha com algum problema, a gente já linka. Opa, eu escutei aquilo, pode servir para o fulano. E a gente transmite. Vamos propagar a doutrina espírita, vamos propagar o Evangelho de Jesus, vamos fazer diferença no nosso mundo. Muito obrigada pela atenção de todos e um bom fim de semana e uma semana abençoada para todos. Um grande beijo.